Estamos de volta. O programa de hoje é Ricardo Carpati Responde na Lata. Um programa de despedida, 4 meses fazendo via Zoom, aqui em Atibaia, a maioria deles. E a partir de semana que vem, como já falei, nos estúdios novamente, com todas as precauções de saúde. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muitas respostas interessantes na lata para você, síndico e gestor condominial. Não deixe de seguir o nosso canal, siga, já chegamos em 23 mil, talvez mais quando você estiver assistindo, e acione o sininho para sempre estar antenado. Vamos lá. Deixei uma pergunta no ar, do João Vicente Faione, que perguntou o seguinte: quais os 5 maiores nomes do direito no segmento? João, essa pergunta é complicada. Muitos talvez não gostaria de responder, mas vou falar os nomes que vierem na minha cabeça, porque Ricardo Carpati Responde na Lata, tem que falar. Talvez eu citar mais do que 5, mas são aqueles que eu tenho hoje como referência. Obviamente que o meu irmão, Rodrigo Carpati, minha principal referência. João Paulo Rossi, muito bom advogado. Eu vou até... Alfredo Pazanise, André Junqueira, Sobral, Alexandre Sobral, Miguel Zain, Márcio Espímpolo. Bom, acho que eu citei 6 ou 7. Está respondido, né? Desculpe quem eu não falei, não quer dizer que não estejam nesse grupo, mas foram os que vieram na minha cabeça. Obviamente que o Rodrigo Carpati e alguns que estão em contato muito comigo, pode ser que tenham outros advogados muito bons que eu não tenho contato e conhecimento. Esses são advogados que eu respeito muito. A pergunta aqui, eu não sei o nome da pessoa porque estava na mídia social como F. Chinelato. Então acredito que seja Fernando, Fernanda, Felipe, alguma coisa nesse sentido. Chinelato, sobrenome. Como a administradora pode lidar com aquele condômino que faz muita fofoca no prédio, chegando até colocar em xeque o seu serviço? Bom, isso já é um problema de relacionamento. Nós temos algumas pessoas que são diabinhos, né, que ficam na orelha das pessoas para tumultuar muitas vezes uma situação. A minha dica é proximidade. Quanto mais próximo você estiver, entre aspas, do inimigo, menos ele tem poder de atuação. E também a questão de você indagar, né? Então, a pessoa disse algo, você chama essa pessoa com educação e pergunta: ô, João, por que você disse isso se isso não aconteceu? Você realmente disse isso? Pronto. Indagar. Está próximo, indagar. E, por último, levar a reuniões algumas situações que foram expostas e desacreditar essa pessoa. Então, foi levantado isso pelo João, no caso aqui um exemplo. Isso aqui não aconteceu, está aqui a foto, está aqui a imagem, está aqui, e aí começa a desacreditar e a mostrar para as pessoas que essa pessoa não tem credibilidade e tem o único objetivo de tumultuar a gestão do administrador, do síndico, do gerente predial, ou de quem quer que seja, ou de todos nesse momento. Continuando aqui. Aparecida Fátima, então deve ser Fátima Aparecida. A Assembleia Condominial é soberana e tem síndicos de péssima gestão que usam a Assembleia para distorcerem e ocultar suas obrigações. Podemos discutir e ensinar para os moradores condominial, esta ação é crime. Bom, aqui não ficou muito claro para mim a pergunta, mas vou responder em cima do meu entendimento. Primeiro, a Assembleia Condominial não é soberana. A Assembleia Condominial é soberana quando ela respeita o regulamento interno, quando ela respeita a convenção e quando ela respeita a legislação. Então, se ela desrespeitar qualquer um desses pontos, ela não é soberana. Então, a Assembleia Condominial só é soberana respeitando, está abaixo de regulamento interno, convenção e legislação brasileira. Então, primeiro ponto. Segundo, síndicos de péssima gestão usam assembleias para distorcerem e ocultar suas obrigações. As obrigações do síndico estão previstas no Código Civil e também, muitas vezes, na convenção. Se ele não está cumprindo, nós temos que
não votar nesse síndico, reelegê-lo, ou nós temos que, com 1/4 dos condôminos, convocar uma assembleia, explicar os motivos, motivada para renúncia, para tirar esse síndico, para ter o impeachment desse síndico. Então, essa é a arma dos condôminos. Agora, podemos discutir e ensinar para os moradores condominial. Eu acho que quanto mais informação, comunicação para os moradores, para os condôminos, melhor. Ok, Fátima? Espero ter respondido, foi o que eu entendi da pergunta. Vamos lá. Famerico, não sei o nome, Famerico 83. Esse é o nome dele na mídia social. Existe, deve ter vindo via Instagram. Existe alguma lei que determina o número que o condomínio deve ter de vigias? Famerico, não existe obrigação do condomínio ter vigias. Na verdade, não existe obrigação do condomínio ter funcionários. Então, não existe nenhuma legislação que determine nenhum número de funcionário, que seja porteiro, faxineiro ou, no caso da sua pergunta, vigia. Então, não existe. Não existe nem a obrigação de ter funcionários, terceirizados ou próprios, ok? Então, em termos legais, de legislação, não existe nada nesse sentido. Vamos lá. Rose Borges, advogada. Esse é o nome aqui na mídia social. Como acontece a votação na Assembleia virtual? É feita e registrada através de algum software? Primeira pergunta continua, sim. O ideal é que seja realizado via algum software. Em alguns condomínios menores, as pessoas usam uma ferramenta de comunicação, por exemplo, do Zoom, ou do Google, ou da Microsoft, e aí consegue, do outro lado está o gerente predial, gerente da administradora, assistente, e pode fazer a ata anotando como se tivesse presencialmente. Mas isso quando você tem um número reduzido, 5, 10 pessoas, talvez um pouco mais. A partir do momento que isso toma um corpo grande, o ideal e aconselhável é que seja via software, que a pessoa vai lá, vote, e já automaticamente a cota dele, né, a cota de participação, seja calculada. Então, eu tenho 0,3, 1,5, o Ricardo é a cobertura, geralmente é para o fração ideal, a cota parte dele, então a fração ideal seja já computada. Continuando, e quem não tem acesso a essa tecnologia? Mais uma interrogação. Essas tecnologias, elas são sites normalmente, tá? Ou elas são ferramentas como o Zoom, que eu citei agora, similar a isso. Então, não é qualquer pessoa que tem um celular, smartphone com a internet ou um computador com internet vai ter acesso, não é nada complexo. Então, não seria um limitador se a pessoa tem, que hoje a maioria das pessoas tem, o que se discute um pouco é a questão de pessoas mais idosas que possam ter dificuldades com acesso à internet e mexer na ferramenta. Por último, a Rose Borges escreveu: qual o custo dessa assembleia? Rose, depende muito da ferramenta. Você vai pagar o valor da ferramenta ou a administradora disponibiliza uma ferramenta para vocês. Normalmente, a administradora, os condomínios que têm administradora, a contabilidade, tem uma ferramenta. Aí tem uma variação. Tem ferramentas que eu já vi de R$150, R$200, até ferramentas de R$1.500, R$2.000, e com variação, obviamente, também do número de pessoas participantes ou do número de unidades condominiais, tá? Tem muita variação, mas vale o alerta. Tem muita variação de qualidade. Não adianta ser barato e trazer problemas para essa assembleia virtual. Vamos embora, continuando aqui. Faltam mais uma pergunta, na verdade são duas de uma pessoa só. Ana Paula, 1891, é assim que estava no Instagram dela. Para uma assembleia ordinária, para a previsão orçamentária, a assembleia virtual é indicada? Ana Paula, sim, não vejo nenhum problema para realizar a aprovação orçamentária, tá? Acredito que é indicada, sim, se é necessário. Penso que, nesse caso, se for necessário algum reajuste de taxa condominial, ficará muito mais difícil.
Eu não sei, Ana Paula, eu acho que você está tendo uma ideia de que a falta de proximidade pessoal pode fazer com que as pessoas tenham mais dificuldade de entender a necessidade do aumento da taxa, mas eu acho que você pode se surpreender. Depende da ferramenta que você vai usar, talvez fique até mais claro, a pessoa possa ter um tempo de entendimento, talvez uma pré-assembleia, que também é indicado também de maneira virtual, para explicar, mandar via e-mail, via aplicativo, as explicações, as planilhas, realizar uma assembleia onde a comunicação ela é bem eficaz. Eu acredito que você possa se surpreender. Eu não vejo muita diferença na questão presencial ou na questão virtual para essa aprovação de necessidade de aumento da taxa condominial. Ok? Tem a última pergunta, que também é sua, Ana Paula. Quem não conseguiu votar numa assembleia virtual por problemas técnicos, pode impugnar uma assembleia? Ana Paula, mais uma vez, eu falei no primeiro bloco, não sou advogado, mas no meu entendimento, e para mim isso é um entendimento bem claro, se a ferramenta trouxer problemas onde impossibilita uma pessoa de votar, essa assembleia deve ser impugnada. Porque todos devem ser convocados e todos devem ter a possibilidade de voto. Ok? Se a ferramenta apresentar problemas, essa assembleia vai ser contestada juridicamente e grandes chances de ela ser impugnada pelo juiz. Ou, se antevendo a isso, o síndico, o presidente do conselho, podem chamar uma nova assembleia, explicar o que aconteceu e fazer uma nova votação de maneira correta, de maneira que todos possam participar. Ok? Pessoal, queria agradecer, queria dizer que esses meses foram meses difíceis, mas que a gente se esforçou ao máximo para levar informações para vocês, gestores, para vocês síndicos, para vocês gestores prediais, gestores condominiais. Não deixem de seguir o nosso canal, não deixem de dar o seu like, não deixem de compartilhar, porque quanto mais informação, mais o nosso segmento será valorizado. A partir de semana que vem, direto dos estúdios, com mais qualidade, mas sempre buscando a melhor informação para vocês. Um forte abraço e até semana que vem.